Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado na área para falar da derrota do São Paulo com o Atlético Mineiro contra o Galo ontem, 1-0. Derrota essa que culminou na perda da liderança do São Paulo. Então fica ligado, depois da vinheta eu vou falar sobre isso e também de todo esse contexto que fez com que o São Paulo chegasse na liderança e perdesse ontem essa liderança assumida pelo Palmeiras. Então solta a vinheta que estamos aí na área. Então, eu começo falando um pouco desse vídeo, primeiro agradecendo a vocês pela oportunidade de estar com vocês aí, passar minhas impressões do jogo do São Paulo, parabenizando também os atleticanos, tem alguns amigos torcedores do Galo, então a vitória de ontem, talvez um jogo abaixo do que eu esperava, mas uma vitória aí foi mais efetiva o Galo, então é sempre importante ter essa confiança de vocês, como eu sempre digo, chegando no final, você compartilha, curte, e comenta ao longo desse vídeo. O vídeo eu vou tentar fazer curto, um vídeo muito rápido, até pela análise do jogo. O jogo não foi um jogo bom, o Atlético Mineiro não vem de uma fase boa, mudança de técnico. O São Paulo, que vem numa fase muito boa, que a gente até não esperava, ainda tentando entender as ideias do nosso brilhante ali, Roger Machado. E, enfim, então não foi jogo bom. Pro lado do São Paulo, uma partida bem abaixo, principalmente ali no primeiro tempo, onde o Atlético Mineiro finaliza muito mais do que o São Paulo. O Rafael faz algumas defesas. Isso está sendo um padrão do São Paulo, eu vou comentar um pouco. E no segundo tempo, quando o São Paulo melhora, tem ali um pouco de controle do jogo, se esperava que talvez pudesse até fazer gol e vencer. Geralmente isso está acontecendo também, o São Paulo desconcentra um pouco, leva o gol em falha ali defensiva. Então perde o jogo 1-0, com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras assume a liderança e a gente quase que fica ali meio que em segundo, mas o Vasco acabou virando o jogo e passando o Fluminense. Mas é importante dizer, primeiro falando um pouco desse contexto todo, né? O Crespo sai, enfim, eu fiz até um vídeo rápido ali, muitos São Paulinos não concordam, ou não concordaram, como é o meu caso. Vem o Roger também com uma desconfiança tremenda, porque nunca fez um trabalho bem. E o São Paulo enfrenta a Chapecoense. Primeiro tempo também não joga bem, mas aí no segundo o São Paulo consegue a vitória. Então talvez essa é uma característica do Roger ali no intervalo, talvez um discurso motivador, da forma como ele era jogador. Quem acompanhou o Roger como jogador é um jogador muito vibrante. E o São Paulo assim ganha da Chapecoense, mas com o time do Crespo, jogando a mesma coisa do Crespo. Então esse foi o ponto inteligente do Roger de manter toda a estrutura e o time. Enfrenta o Bragantino, na mesma situação, primeiro tempo não joga bem, quando começa a controlar, se desconcentra, leva um gol ali com uma falha, o cara passa pelo Marco Antônio, esse meio campo do São Paulo que é muito controlador, mas não consegue ter um poder de marcação grande, bola é cruzada, rebate ali, falha da zaga, na boca da área o cara chuta e faz o gol, muito semelhante ao do Atlético, onde o Bernard recebe a bola, ninguém chega, ele cruza, nenhum lateral, nenhum zagueiro consegue cortar, a bola é cabeçada para o meio, também nem tem um lateral, não tem um zagueiro, não tem um volante, e o cara bota a bola para dentro. Então essas falhas aí são recorrentes desde o tempo do Crespo, e o Roger, pelo que eu vi, também não está conseguindo acertar. Então o São Paulo, no jogo do Bragantino, bota a bola no chão, principalmente no segundo tempo, consegue virar. Ontem o São Paulo não demonstrou nada disso. E aí vem o grande ponto de, vamos dizer assim, de preocupação. Ontem o São Paulo joga com algumas alterações por causa do controle de carga. Isso já estava sendo nítido ali contra o Bragantino. Eu já vi alguns jogadores ali que no primeiro tempo não corriam, não estavam correndo da forma que estava nos últimos jogos. Então, por algumas mudanças que não é culpa do Roger, teve que fazer o controle de carga, que é o caso do Mike, que não jogou bem ontem, até bola, não dominava a bola, não criou nada no ataque, não foi bom defensivamente. Então, aí até uma coisa entendível, ou que dá para entender, mas quando você pega e tenta colocar Caleri e o André Silva, porque até onde eu saiba, o André Silva é aquele cara para substituir o Caleri, não jogar junto. Eu acho que eles chegaram a jogar junto desde o tempo que estão aí no São Paulo, uns 2 ou 3 jogos. Então eu não sei qual foi o entendimento do Roger e o que viu no Atlético Mineiro para entrar com 2 caras que, assim, com características de centroavante. Você tinha os laterais que não apoiavam, então só ficava um meio de campo ali com a bola sem ser efetivo. Para você ter noção, acho que o São Paulo chega de 65% de posse de bola, mas chutes a gols e alguma coisa efetiva não.
não produziu. Ao final do jogo, e isso é uma coisa que me espanta, isso ficou até o primeiro tempo, o Roger não mudou, ele criticava muito o Crespo pela demora de mudar, e até o segundo tempo, quando ele começou a colocar os caras, Luciano, Lucas, que infelizmente se machucou, quebrou a costela aí, quando ele bota esses caras, o São Paulo já tinha acaba levando o gol, e acabou o final do jogo, se você olha o São Paulo, com o Tapia e com o Cedric. O Cedric, pra mim, não deveria nem estar mais jogando no São Paulo. Então eu não entendo como o cara tá perdendo. Essa é outra coisa muito misteriosa do que passou pela cabeça do Roger da comissão técnica. Você tá perdendo, em vez de botar jogadores para frente, você bota o Cedric que não produz nada desde que chegou no São Paulo. Então são pontos de atenção que me chamam pelo menos muita atenção, e eu acredito que o torcedor do São Paulo ficou bem chateado com o que viu ontem, principalmente nessas alterações. Então é isso, o São Paulo perdeu. Agora, a grande questão é o jogo do Palmeiras. Sábado, ingressos esgotados. Eu vou nesse jogo, porque eu acho que o futuro do São Paulo passa muito por isso. Se o Roger ganha, volta à liderança, é aquela fase boa, tal, é entendimento do Roger, beleza. E é o que a gente quer, tentar se manter o mais alto possível na tabela e brigando ali. Se perde, você tem 4 jogos do Roger e 50% de aproveitamento. É muito ruim, 2 derrotas e 2 vitórias. E aí já vão se começar mais ainda os questionamentos, além da questão também de mudar o foco. Porque se o Palmeiras dispara e o Flamengo ganhando hoje, que já ganhou, começa a chegar ali, com certeza o São Paulo não vai querer disputar o Brasileiro e vai focar nas Copas. E aí muda o planejamento, muda tudo, e a gente sabe que o São Paulo, em termos de planejamento, nos últimos anos é uma negação. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos esperar o jogo de quarta-feira, vamos ver se a gente reage e quem sabe volta até a liderança do Brasileirão. Fiquem com Deus, uma ótima semana e como sempre, se vocês gostarem, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço para vocês, arretado.